Caros irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. Estamos aqui para mais um momento de reflexão acerca da arte espírita. E hoje nós vamos ler um conto do nosso amigo J. Marques, intitulado Salada Suburbana. Então nós vamos ler o conto para vocês e em seguida nós vamos comentá-lo. Então, no conto Salada Suburbana, o texto é o seguinte: meu nome é Gracimar Orofino. Meu nome artístico é Nega Orofino. Sou negra retinta, tenho cabelos trançados, canto black music. Acabo de ganhar um concurso musical promovido por uma gravadora, a Transação Ilimitada. Nas regras da competição de talentos, existe a garantia de que o vencedor da disputa terá sua carreira artística patrocinada pela empresa. Antes de contar-lhes de que forma venci o concurso, preciso relatar a história da minha família. Meu avô, o músico Agenor Orofino, de 80 anos, foi o autor da música que defendi na final da disputa. O nome da música é Salada Suburbana. Vou colocar a letra para vocês verem. Sou a tua poesia, o teu compasso de sonho, a tua fantasia, o teu espaço medonho. Leio nos teus olhos o brilho de muitos horizontes. Amparada no teu coração, faço métrica e rima com arte. Deus, o Pai invisível, ergueu-me em suas divinas mãos, assim dizendo: volta e fala da eternidade do teu amor. Sou assim, querido, uma alma cantando no teu jardim, uma ásero de pássaro desfolhando jasmim, beijo de noiva cheirando a carmim, uma bela coreografia dançada por querubim, rio sereno, água numa fonte de marfim, beleza da tarde mexendo com sinfonias de gurufim. Amanhã nos reencontramos, promessas de quem está afim. Nunca esqueças de mim. Antes que caia a noite, dançarei no teu balancinho. Autores: Agenor Orofino, Estela Soares. Agora vou contar-lhes a história da Salada Suburbana. Na juventude, meu avô, Agenor Orofino, reuniu um grupo de amigos e criou um conjunto musical chamado Salada Suburbana. Morador de bom sucesso, criado na Baixa do Sapateiro, Agenor fundou uma banda que misturava jazz, bossa nova, chorinho, pagode romântico, samba de raiz, soul music, etc. Ou seja, era uma verdadeira salada musical. Agenor era arranjador e tecladista. O grupo era constituído por 6 músicos. Sebastião era saxofonista. Maranhão era percussionista. Atabaque, tantã, pandeiro, reco-reco, ele tocava. Moleque Tião era baterista. Agenor era tecladista. Ziriguidum era baixista. Estela Soares era vocalista. Apesar de tudo ter começado sem segundas intenções, com o tempo, Agenor apaixonou-se perdidamente por Estela Soares, uma das participantes do grupo e vocalista. Estela era uma mulata do balacobaco, como diziam os músicos da banda. Alegre, espirituosa, risada franca, corpo escultural, era a estrela do grupo. Uma das suas especialidades era fazer cover da Elza Soares, reproduzindo a voz rouca marcante daquela cantora. Apaixonado, Agenor fazia muitas músicas para a amada.
Uma delas, Estrela Maris, é o nome da música. Tu és a minha estrela, um pedaço de magia que nasceu em mim. És a mais saborosa sopa de ternura, sagrada poesia nascente no meu jardim. A minha música está dizendo que tu nasceste para mim. Minha estrela de ouro fino, imaginei acordar nos teus braços, cantando assim: nenhuma mulher é tão bela como você, belezinha. Hora de levar você até as nuvens, ouro e jasmim. A minha poesia tem um nome, Estrela Maris. Eu sou o teu pequeno poeta, salientando a tua nobreza, tomando nas emoções a tua beleza, recuperando o frescor da minha destreza, para eu erguer para você um altar da natureza. Lendo no livro infinito da leveza, assimilei o orvalho existente na tua lindeza. Essas e outras músicas bombavam nos bailes de subúrbio, cantadas por meus avós. Eles nunca casaram, no papel ou na igreja, mas era uma união estável, fincada na afinidade de almas. 7 anos de relacionamento, 7 anos de ilimitado amor e uma imensa paixão. Pelas madrugadas, quando acabavam os shows, os dois saíam pelas ruas, observando a lua, cantando no asfalto, brincando na chuva, saboreando o orvalho da noite. Foi tanto desejo que Estela engravidou e nasceu mamãe, Estela Soares Ouro Fino. Só que a morte veio colocar por terra a beleza daquele grande amor. De repente, os médicos descobriram que vovó tinha um grave câncer no fígado. Foi morte fulminante. Em poucos meses, o corpo estava tomado por metástases. Ela ficou inconsciente, não conhecia ninguém, nem mesmo o homem que tanto amou. Mamãe mal completara 1 ano de vida e já ficava órfã. Vovó morreu com 30 anos. No final, estendida no féretro, o sorriso bonito retornou à face cadavérica. Dizem que no caixão parecia sorrir, parecia que estava sonhando. E o meu avô nunca mais se recuperou. Desfez o grupo, perdeu o gosto pela música, o gosto pela vida, entrou em depressão profunda. Tão perturbado e deprimido que virou andarilho. Entregou mamãe nos braços da sua irmã, que se chamava tia Isaltina, e era uma negra solteirona, adepta do espiritismo. Feito isso, meu avô saiu mundo afora. Andava à toa pelas estradas, sem perspectiva, sem rumo, comia qualquer coisa, dormia nas calçadas. Felizmente não tinha vícios, não bebia, não fumava, não utilizava drogas ilícitas. Seu problema era a infinita depressão, que provocava uma infinita tristeza, que lhe colocava num estado de infinita solidão. Para conviver com a sua dor, para esquecer a perda da mulher amada, ele andava. Os músicos da salada suburbana adotaram outras profissões. Tocava apenas por hobby, em algumas festas familiares. Minha mãe cresceu e, aos 19 anos, envolveu-se com um homem casado. Assim que este homem, que era meu pai, soube de uma gravidez indesejada, sumiu, mudou de estado, nunca mais apareceu. Minha mãe foi progenitora solo e permaneceu solteira. Namorava um, namorava outro, mas não queria compromisso com ninguém. Quando eu completei 16 anos, botei na cabeça que tinha que encontrar o meu avô.
tornei-me espírita cristã, segui os passos da titia, integrei-me num grupo jovem que realizava distribuição de sopa entre população de rua. Arranjei uma foto de vovô com tia Exaltina, na qual ele aparecia ao lado da vovó. Durante a distribuição, apresentava a foto aos moradores das calçadas e perguntava: "Você conhece esse senhor?" Ninguém conhecia. Eu já estava desistindo quando um milagre aconteceu. Estávamos distribuindo sopa na Candelária, quando de longe vi um ancião dedilhando um teclado de brinquedo. Esperançosa, aproximei-me dele. Antes de abordá-lo, um ser invisível ao meu lado disse-me: "Pega papel e lápis, minha filha. Há anos tento comunicar-me com seu avô, mas ele sempre me repele. Vou utilizar a tua mediunidade para sensibilizá-lo. Se possível, arranje uma caneta vermelha também, porque eu vou escrever um acróstico e as primeiras letras estarão destacadas em vermelho. O acróstico forma na vertical 2 palavras: salada suburbana." Arranjei caneta vermelha num bar, um lápis com os meus amigos da mocidade. Arranjei também uma folha em branco de um livro e sentei-me na calçada ao lado daquele senhor. Perguntei-lhe: "O senhor me dá licença de sentar ao seu lado?" Indiferente, ele nada respondeu. Continuou dedilhando o teclado de brinquedo. Psicografei rapidamente a mensagem do início desse relato, aquela que eu li para vocês. Meu braço direito ficou dormente e creio que reproduziu o talho da letra de vovó. Quando entreguei-lhe o papel, ele arregalou os olhos. Suas mãos ficaram trêmulas e ele começou a chorar. Delicadamente passei meu braço direito em torno dos seus ombros e ele balbuciou: "Quem é você?" "Sou sua neta. Sou filha de Estela Soares Orofino, a sua filha. Procurei o senhor por tudo que é lugar. Além de desejar a sua companhia, atualmente estou precisando da sua ajuda, porque eu quero ser cantora, igual a vovó, e eu não tenho dinheiro para pagar um professor de canto. Estou pedindo ao senhor que venha para minha casa e me oriente em educação vocal, assim como o senhor fez com a vovó. O senhor pode me ajudar?" Ele guardou o papel no bolso rasgado, pensou bastante e, após longa pausa, disse: "Sim, eu posso te ajudar." Com isso, vovô reintegrou-se à família. Tia Exaltina e mamãe choraram horrores ao vê-lo. Ele estava com 80 anos. Apesar de morador de rua, não era sujo ou maltrapilho. As roupas eram velhas, mas razoavelmente bem conservadas. Ele dormia nos abrigos da prefeitura. Sabia que era perigoso ficar ao relento. O cabelo pichain estava grande, a barba cerrada. Eu cuidei do vovô. Dei banho, cortei cabelo e barba, aparei as unhas, limpei-as. Ele falava pouco, sentia-se disposto a tornar-se andarilho novamente. Eu o prendi através da educação vocal, solicitando suas orientações para aprimorar-me como cantora. Instintivo, ele orientava-me, apesar de não ter formação musical. Não sabia ler pauta, tocava de ouvido. Não quis rever os amigos do Salada Suburbana. Caso os encontrasse, a saudade seria tanto que ele temia enlouquecer. Até que apareceu o concurso musical do qual eu participei. Ele escolheu as músicas do meu repertório, treinava-as comigo, elaborou novos arranjos. E com isso, eu passei por todas as etapas do concurso, competindo com candidatos fortíssimos. E fui para a final. Perto da final, senti aquele ser invisível aproximar-se de mim, dizendo-me: "Eu vou cantar com você, minha filha. Mas depois do concurso,
Eu levarei o seu avô embora comigo. Assim que você terminar a participação no concurso, ele irá acompanhar-me, atravessando uma linda ponte de arco-íris, porque a prova da separação de duas almas afins está concluída. Eu vou levá-lo comigo. Vou tentar te ajudar a ganhar esse concurso. Canta aquela música que você psicografou. Agenor colocou melodia e arranjo naquele acróstico. Segui as orientações de vovó, porque era ela que estava ao meu lado. Cantei a música Salada Suburbana, com letra de Estela Soares e melodia de Agenor Orofino. E na hora da apresentação decisiva, parecia que um anjo envolveu as minhas cordas vocais em energias quintessenciadas, levando-me às culminâncias do canto lírico. Desabrochei tonalidade de soprano, improvisei acordes inesperados, semelhantes às sinfonias das cigarras, que embasbacaram o público e os juízes. Com isso, fui aplaudida de pé, saí ovacionada e ganhei a competição com louvor. Quando cheguei em casa, encontrei tia Isaltina e mamãe aos prantos. Porque, após assistir na televisão a final do concurso, vovô disse: ela está me chamando. Deitou e não abriu mais os olhos. Cheguei na janela e vi, na ponte de um belo arco-íris, duas almas afins que finalmente reencontravam-se. A prova da solidão infinita terminada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este é o conto. E quais os ensinamentos que nós podemos tirar dele? A questão é o seguinte: um dos grandes problemas da nossa sociedade atual chama-se depressão. E a depressão leva a várias situações. Tem pessoas que não querem mais sair de casa, quer ficar deitado o tempo todo, não quer mais sair, não quer tomar banho, não fala com ninguém, fica ali isolada. E outros, como o nosso irmão Agenor Orofino, viram andarilhos. Outros usam droga, outros bebem, enfim. A depressão provoca várias nuances no comportamento. É uma doença muito difícil de ser debelada, mas a doutrina espírita, e não só a doutrina espírita, a religião, o encontro com Jesus, a prática da religiosidade, permite que nós amenizemos essa situação. De que maneira nos vincularmos a uma igreja? De que maneira nos vincularmos ao espiritismo, ao umbanda, ao candomblé, ou algum segmento religioso permite que nós amenizemos? Curar, creio que não é possível, porque a depressão ela fica controlada, mas cura plena não tem. De acordo com a nossa leitura, né? A gente já conversou com médicos, com pessoas que têm mais conhecimento do que nós. Em depressão é igual a esquizofrenia. Esquizofrenia hoje tem medicamentos que controlam a esquizofrenia. Uma pessoa ficar boa não fica, mas fica controlada. Então, o que promove a religiosidade? A religiosidade promove, primeiro, a fé no futuro. Então, se o Agenor tivesse a consciência e a certeza de que um dia ele iria reencontrar a sua amada, ele não cairia em depressão. Ele não teria passado por esse processo de depressão. Se ele tivesse a certeza de que aquela esposa que ele amava tanto não tinha morrido, ele se permitiria não cair em depressão e continuar a sua vida triste, melancólico, mas não desanimado, né? É aquela passagem de Paulo, né? Estamos atribulados, mas não desesperados. Então é lógico que quando você perde um ente querido, é claro que você vai ficar triste, você vai ter o seu luto, vai ter o seu período de dificuldade, mas não cair num desânimo total em que você vai abrir mão da sua vida e pode até enveredar para o caminho do suicídio, direto ou indireto.
Então essa questão da fé no futuro, a fé de que você vai encontrar a pessoa que você ama, e também aquela certeza de que aquela pessoa vai não estar morta, né, te dá ânimo para você continuar vivendo. Uma outra situação é a seguinte, que aí me parece que a doutrina espírita nos dá mais essa certeza consolidada, né? Vide o filme Mães de Chico Xavier, na qual as mães que tinham perdido seus filhos procuravam o Chico Xavier, e ele, através de psicografia, ele permitia mensagens nas quais essas mulheres eram consoladas. Então, a doutrina espírita nos mostra que existe a comunicabilidade dos espíritos, que é aquelas comunicações que ocorrem, logicamente, quando a pessoa tem merecimento, logicamente, quando a pessoa está em condições de fazê-lo, não é toda pessoa, né, que vai numa casa espírita, que vai lá, já vai receber uma psicografia. Tem pessoas que levam anos e anos para ir. Por exemplo, eu nunca recebi psicografia do meu pai, né? Mas tem pessoas que têm essa possibilidade. Mas eu sei que meu pai não está morto, eu sei que meu pai continua vivo. Tanto é que a minha mãe, durante muitos anos, eu respeitava isso nela, eu ia lá com ela, ela ia no túmulo do meu pai levar flores todo dia de finados. E eu sempre falava para ela: mãe, meu pai não está mais aqui, ele já está em outro plano, ele está trabalhando, eu tenho certeza que ele já superou, aqui só tem o corpo físico. Então a comunicabilidade dos espíritos, até que ela, graças a Deus, chegou um momento que ela compreendeu e não foi mais no cemitério. Bom, enfim, então a comunicabilidade dos espíritos nos dá a certeza de que ninguém morre, de que nós continuamos existindo, que nós continuamos transitando na direção de um reencontro, de planejamento de futuras reencarnações, nas quais nós vamos retomar as nossas trajetórias. Um outro conhecimento que também eu creio que é mais pertinente à doutrina espírita é entendermos que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, a perda de um ente querido precoce, a gente vê que a nossa irmã teve um companheiro, né, que ele era apaixonado por ela, mas ela, com 30 anos, teve um câncer e desencarnou. Então, aquilo foi uma prova. E o nosso irmão Agenor, ele não conseguiu entender a prova e acabou caindo nesse processo de depressão. Ele enveredou pelo caminho de se tornar um andarilho. A gente sabe que ainda existe um grande número no mundo de andarilhos, pessoas que andam à toa, perdem não tem assim também uma explicação exata para o motivo pelo qual a pessoa se torna andarilho. Às vezes a pessoa que não quer se adequar às regras da sociedade, acha que a sociedade é ruim, que a sociedade é desigual. Por exemplo, a gente viu que na década de 60 existia uma parcela da juventude que foi designada como juventude underground, que eram os hippies, que eles eram andarilhos. Eles faziam aqueles acampamentos, aí daqui a pouco ia para outro lugar, acampavam num lugar, acampavam no outro, e viviam sempre transitando de uma cidade para outra, né? Que não queriam se adequar à realidade da sociedade. Acabou que esse movimento se esvaziou, porque nós temos que, de alguma maneira, transitarmos na sociedade. E concluindo o nosso comentário de hoje, a importância dos ideais, a importância de nós não perdermos os nossos ideais, porque eles que nos alimentam, eles que nos levam. Então, por exemplo, essa questão da arte, e por isso que a gente está aqui com esse pequeno trabalho, que é um trabalho, sei, limitado, insignificante, mas é o que nós conseguimos fazer, né? O ideal artístico é um fogo sagrado, é algo que nos move,
Então as artes plásticas, o teatro, o cinema, a literatura, as diversas categorias artísticas, a música, as diversas categorias artísticas permitem àquele que se dedica à arte de sublimar a dor. Então a gente vê, por exemplo, que tem aí aquela categoria de música chamada de sofrência, que é o quê? Aquilo ali é a dor de uma perda de um ente querido, a dor da perda de uma pessoa amada. E a gente gosta muito, né, abrindo um parênteses aqui, de uma poesia de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, que é intitulada Poemas de Amor e uma Canção Desesperada. E esse pequeno poema que a gente vai falar para vocês é desse poema Uma Canção Desesperada, que fala o seguinte: posso escrever os versos mais tristes esta noite. Quer dizer, ele estava falando que devido à perda da mulher amada, ele escreveria os versos mais tristes. É um poema conhecidíssimo do Pablo Neruda, um dos mais conhecidos. E tem um outro também, que é de um autor chamado Edgar Allan Poe, que chama-se O Corvo, que fala que ele chega no túmulo da mulher amada. Ele tinha a namorada dele, né, a amada, tinha falecido, e tinha um corvo em cima do túmulo, né, pousado em cima do túmulo, do mausoléu. E aí ele estabelece um diálogo, né, ficcional com o corvo. E aí o corvo, quando ele fala, né, quando haverei novamente, aí o corvo responde: nunca mais. Nunca mais. Então o Corvo, logicamente, que é uma ficção, mas é um dos poemas belíssimos de Edgar Allan Poe. Então, quando você tem o ideal artístico lhe movendo, e não só o ideal artístico, mas o ideal, você estabelecendo na vida um ideal, e a gente sabe o que a doutrina espírita nos fala. Qual o ideal que nós temos que cultivar? Nós temos que cultivar o ideal da caridade, né? A caridade é um ideal a ser vivido, tanto você sendo artista ou não. Você vivenciar o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo sobre a si mesmo, você não o sofrimento não te derruba, né? Quer dizer, lógico que você vai ter aqueles dias que você não vai estar bem, que você vai estar triste, que você vai estar deprimido. Isso é normal, nós somos espíritos imperfeitos e nós não conseguimos ficar o tempo todo bem. Então tem dia que você está triste, tem dia que você chora, tem dia que você está com raiva. Agora, o importante é que aquilo não se torne um hábito, que aquela situação não se torne algo que é constante. Nós temos que superar a dor, nós temos que aprender a sofrer. Por isso que os espíritas nos falam, e aí nós recomendamos para vocês a leitura da série psicológica de Joana, que ela nos fala: ama a tua dor. Quer dizer, ama a tua dor não significa que a gente tem que gostar de sofrer. Nós temos que aprender a saber sofrer. E saber sofrer engloba que nós vamos desenvolver a resiliência, que é a capacidade de nos adequarmos a todas as situações difíceis da nossa vida, a persistência, que é aquele ânimo para você não desistir nunca, a perseverança, que também é algo semelhante, né, a essa situação de resiliência, e a coragem. Quer dizer, então, quando nós aprendemos a sofrer, compreendemos essas situações, nós não desanimamos e teremos sim depressão em alguns momentos, mas não seremos vencidos pela melancolia nem pela depressão. Então, meus irmãos, é isso que a gente tinha que conversar com vocês no dia de hoje. Até a próxima, que Jesus nos abençoe.